Porém, até o momento tá tudo ok aqui, tá, gente? Se acontecer de eu desligar o vídeo, eu vou estar aqui presente. Então, recapitulando a semana passada, certo? Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vai ver um pouquinho do que vocês viram, né, no módulo 1. Rapidamente, só para a gente pegar, né, aquele fiozinho de uma semana para outra, a gente acaba às vezes esquecendo alguma coisinha, mas, e principalmente vocês que ainda estão nesse momento de adaptação, né? Vocês ainda estão fazendo os cadastramentos e essas coisinhas assim. Então, voltando um pouquinho ao que a gente viu semana passada, recapitulando, o Aprimora vocês já conhecem, né? Aí o design do Aprimora e tudo mais. Semana passada, vocês viram o que é o Aprimora, vocês tiveram esse primeiro contato no módulo 1, né? Falaram um pouco das características dessa plataforma, que é uma plataforma gamificada, é uma plataforma onde ela cria autonomia no aluno, é uma plataforma onde ela atende do primeiro ao nono ano, Resende tem esse atendimento do primeiro ao nono ano, e contempla, né, o conteúdo de língua portuguesa e matemática, certo? É uma plataforma onde tem como benefícios, o primeiro deles é criar essa autonomia no aluno, eles acessam com uma facilidade incrível, né? Mesmo a gente sabendo que a gente está lidando com alunos de escola pública e tudo mais, eles já têm um acesso, né, a esse contato, né, com a tela, isso é fato. Falamos também um pouquinho sobre os pilares do Aprimora, entramos na plataforma do aluno, e esse aí eu vou recapitular com vocês, certo? E fizemos o acesso ao Hub, que é, na verdade, esse ambiente, né? O acesso ao Hub, ele se dá de duas formas, sendo aluno e sendo professor instituição. Então, quando vocês entram pela primeira vez lá no espaço do Aprimora, vocês vão primeiro entrar em contato com o Hub Educacional. O que é esse Hub Educacional? É aqui onde você vai ter acesso, colocando o seu link, né? Na verdade, e-mail e senha, certo? Esse e-mail que vocês receberam através do e-mail que a professora até falou há pouco aí, colocando esse e-mail institucional e a senha que vocês receberam, vocês têm acesso ao Hub. Uma coisa interessante é que, caso vocês esqueçam essa senha, é possível que essa senha seja recapitulada, tá? Ela é reenviada para um e-mail que foi cadastrado. Então, vocês virem aqui, problema para se identificar, e aí você coloca o problema na senha. Quando vocês entram no Hub, que aí colocou sua senha, né, seu e-mail, sua senha, vocês vão ter contato com esses dois aplicativos, Aprimora e a Central Aprimora. E aí, em Resende, vocês ainda têm o contato com o educacional. Na minha plataforma, vocês vão ver, como eu tenho uma plataforma de formadora, eu vou ter aqui vários aplicativos. Mas quando vocês entram lá no Hub com o e-mail e com a senha, o contato que vocês vão ter, né, quando entrarem, é esse aqui, Aprimora, Central Aprimora e o educacional. Ô, Nilda, me desculpa interromper, pois não. Mas não está aparecendo a sua tela, só está aparecendo o seu arquivo. A gente não está conseguindo ver a plataforma. Ah, que bom. Peraí, que bom que você avisou, professora, porque eu estou aqui tagarelando, falando, né? E a tela não foi compartilhada. Então, só um instante. Pode ter travado, porque o meu aqui está como compartilhado. Obrigada, viu, professora? Se não tiver, por favor, me dá um toque. E agora? Sim, agora está aparecendo. Ah, então eu vou voltar rapidamente aqui. Não apareceu nem isso aqui do Aprimora, né? Não, não apareceu nada. Pronto, eu vou abrir minha tela. Agora, pronto. O que eu estava falando foi isso aqui, né? Vou passar rapidinho, vocês tiveram contato, o primeiro contato do que é o Aprimora, as características da plataforma, os benefícios, os pilares,
né? A plataforma do aluno, que a gente vai fazer essa revisão também daqui a pouco. E aí eu parei aqui no acesso ao Hub, né? Que é esse primeiro contato quando vocês estiverem com e-mail e senha, ou para quem já está, né? Que é o e-mail institucional, aí você acessa por aqui. Digita o e-mail, sua senha e entra, tá? Fazendo isso, se acontecer de eu esquecer minha senha, Nilda, vai lá em problemas para a identificação, que uma nova senha é encaminhada para o e-mail que você cadastrou. Entrou ali, colocou o e-mail e senha, vocês vão ter acesso a esses aplicativos aqui. Aprimora, Central Aprimora, e aí em Resende vocês ainda têm o educacional. Mas a formação do educacional foi o ano passado, tá? Então, esse ano aqui, a gente tem a formação do Aprimora, que contempla também a Central Aprimora. Vocês, professores, têm contato tanto com a Central Aprimora, que é a central do professor, quanto com o Aprimora, que é o espaço do aluno, é o ambiente do aluno, certo? O aluno, quando ele entrar, ele só vai ter contato com esse aqui, com o Aprimora, tá? Então, esse aqui é o que o aluno visualiza lá quando ele entra no Hub. O Hub, ele também pode ser acessado através desse link aqui, aprimora, né, smart.educacional.com.br. Esse daqui é um link que já vem direto para a Aprimora. Ele não passa por todas as centrais lá, não. E aí acessa como aluno ou como professor. No caso, vocês, né, professores. E aí, o professor tem contato tanto com o Aprimora, né, quanto com a Central Aprimora. No primeiro módulo, foi isso aqui que vocês viram. Primeiramente, foi o Aprimora, que é o ambiente do aluno. Lá no ambiente do aluno, no caso aqui, vocês têm contato com esses retângulos aqui, que são as indicações de atividades. Aqui, no caso, língua portuguesa. Aí, Resende tanto tem língua portuguesa quanto matemática, que fica aqui no ladinho. Quando a gente tiver, daqui a pouquinho, fazendo uma exemplificação, vocês vão perceber que vocês têm esses dois espaços, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. O que são essas indicações? Essas indicações aqui são atividades feitas ou pelo próprio sistema do Aprimora, sugeridas pelo próprio sistema Aprimora, quanto agendadas pelo professor e atividades de reforço. As atividades do próprio sistema Aprimora, quando o professor não agenda nada lá, elas aparecem em cor verde. Isso aqui indica que é o sistema quem está fazendo aquela atividade, quem sugeriu aquele módulo, aquele conteúdo. Quando fica na cor azul, é um indicativo que o professor agendou aquela atividade, certo? E se aparecer laranja, é uma atividade de reforço que o sistema sugere para o aluno. Então, esse contato aqui, esse ambiente aqui, é o ambiente do aluno. Então, logo no início, ele tem essas indicações. No caso de Resende, vocês têm tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Daqui a pouco a gente vê, fica aqui ao lado. Se o aluno, ele tem uma atividade agendada, que é o caso dessa daqui, que está em azul, né, significa que o professor elaborou aquela atividade, ele tem contato com os módulos, que são as atividades randômicas que ficam ali dentro, né, são vários os módulos, ele vai saber o desempenho dele e também vai saber fazer as configurações desse ambiente aqui, se ele quer trocar a cor, se ele quer colocar uma foto, mudar o ícone dele de indicações, enfim. Quando o aluno entra, vamos supor que ele tenha entrado aqui nesse módulo, todo mundo tem um nome, língua portuguesa, que é um módulo voltado mais para o primeiro e segundo ano, mas que, se algum aluno do terceiro ano tem alguma dificuldade, o professor, ao elaborar as questões, né, ao elaborar a atividade, ele também tem contato com os índices, os níveis, né, que a gente faz uma similaridade níveis com séries, né, também vai ter acesso a esses anteriores. Esse ambiente aqui é um ambiente dos alunos do primeiro e segundo ano, é um ambiente mais lúdico, é um ambiente que, por exemplo, vai aparecer aqui, ó, um foninho, porque a criança do primeiro e segundo ano, ela ainda está sendo alfabetizada, e aí ela precisa mais desse recurso de áudio,
certo? Essas folhinhas aqui, lá quando a gente tiver com as atividades do terceiro, a gente já percebe, a partir do terceiro ano, a gente já percebe que essas folhinhas aqui, elas são substituídas por outro ícone, mas é o mesmo esquema. O aluno acertou uma atividade, ele recebe uma carinha de reforço. Se ele não vai muito bem, já vem essa carinha um pouquinho desanimada, né? E ao final, como a gente falou, o Aprimora é um recurso, né? Um aplicativo onde ele utiliza muito desse meio de gamificação. Então, sempre que o aluno ele vai fazendo as atividades, ele vai recebendo estrelinhas, ele recebe pontuações, e ao final dessa atividade, ele ganha, né, uma pontuação, 1, 2, 3 estrelas, vai depender do desempenho dele, e ele pode finalizar a atividade ou passar para a próxima atividade. Então, é esse o contato, né? O aluno lá, se ele é um aluno do segundo ano, que é o exemplo aqui, ele só vai ter contato com o módulo do segundo ano. Porém, o professor, quando ele está lá no ambiente do aluno, ele tem contato com os módulos, né? Os níveis de todos aqui, no caso, de primeiro ao nono ano. Por que o professor tem esse contato? Porque ele pode escolher questões que, por exemplo, o aluno do terceiro ano ainda precisa utilizar questões do segundo ano, ou existe lá no terceiro ano um aluno, né, com um desenvolvimento melhor, e aí já pode fazer questões do quarto ano. Então, esse contato aqui, né, com os módulos do nível 1 ao nono, né, do primeiro ao nono, ele é específico do professor. O aluno não, ele só vai ter contato com o nível ao qual ele está, né, na escola. Aqui, o aluno também pode ver os módulos, né, no caso aqui, língua portuguesa. Então, ele, ao clicar aqui nesse ícone de módulos, ele vem aqui, aparecem os módulos de língua portuguesa. E ele pode escolher realizar aqui, né, fazer algum desses módulos aqui, certo? Lembra das configurações? Pronto, aqui a gente já vê, né, que aqui Luciane está em azulzinho, essa Luciane aqui, ela já preferiu uma cor rosa, então ele pode fazer essas modificações. Ao clicar dentro do módulo, o aluno ele tem acesso às atividades, certo? São atividades lúdicas. E quando há um agendamento, né, que o professor faz um agendamento, que é isso que a gente vai focar hoje, que esse agendamento é feito lá na Central Aprimora, é quando o professor, a professora, escolhe as atividades, ele elabora, Nilda, das questões, não. Lá vocês vão ter, digamos assim, um banco de questões. O que vocês lá colocam é o modo são as atividades, as tarefas, as provas, as avaliações, as questões, avaliações de diagnóstico, enfim. E aí, quando o aluno tem alguma atividade agendada, aparece nesse ambiente aqui. Essas aqui em cinza, que está bem clarinho, é porque foram atividades que ou já foram feitas, ou o aluno perdeu o prazo. Ó. Essa daqui, por exemplo, está sem nota, significa que ele perdeu o prazo, ele não fez aquela atividade. Mas essas outras aqui, ó, ele fez, né? E vem até com já tem até a nota. Então, ele fez a atividade. Essas daqui, ó, o que que significa, Nilda? Eu tô vendo um vermelhinho e um verde aqui. Significa que esse vermelho aqui já está próximo ao prazo para ele realizar aquela atividade. Então, é necessário que ele, ó, observe as datas. Quando está em verde, existe um prazo ainda maior, um prazo tranquilo. Mas esse aqui, ó, ele já resolveu fazer, já teve até nota, já foi pontuado e tudo, ok? Então, quando a gente faz o agendamento de atividade, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, esse agendamento, para o aluno, aparece dessa forma. À medida que a gente vai agendando, ele vai aparecendo aqui. Configurações, que eu falei há pouco, né? É possível fazer, colocar o nome do aluno, ele mesmo pode fazer isso, colocar uma foto, mudar a indicação, colocar o ícone de indicação diferente, mudar a cor, certo? Isso também é possível de se fazer no ambiente do aluno. Ok? Alguma dúvida até o momento, gente? Vocês estão com alguma dúvida para eu passar para os próximos aí, conteúdos que a gente vai ver? Esse é o momento, tá? Porque ainda eu estou assim, falando muito ainda em cima do módulo 1.
Essa revisão aqui que eu falei que eu iria fazer com vocês. Então, vou passar adiante. Agora, a gente finalmente vai entender, né, um pouco sobre a Central Aprimora. Eu vou continuar a minha apresentação aqui e daqui a pouquinho a gente vai navegar pela Central Aprimora, tá? Como eu disse para vocês, quando a gente entra na biblioteca de aplicativos, lá no Hub Educacional, a gente vai ter acesso aqui ao Aprimora e à Central Aprimora, porque vocês são professores, os alunos não, só a Aprimora. Quando a gente entra na Central Aprimora, é isso aqui que a gente vai ver logo de início, né? São os painéis. O que são esses painéis? São os gráficos que fazem um demonstrativo do que está sendo feito, das atividades que foram feitas, no geral, né? Através de gráficos. Esses aqui a gente tem gráficos de matemática, certo? E ele demonstra a proficiência. Esse aqui, por exemplo, ele demonstra os tipos de acesso, os acessos que foram feitos. E essas cores, Nilda, é aquilo que eu falei para vocês. Nível do aluno, se ele é iniciante, vai aparecer na cor laranja, aquele aluno ali, ó, que está começando lá, né? Ainda tem alguma dificuldade, esse quando aparece muito a gente fica mais atento. Em amarelo é aquele aluno, né, que está ali, ó, é mediano, pode desenvolver um pouco mais, né, ou de repente, a depender do que ele realiza ali, retroceder um pouco. E o verde, que é aquele aluno, né, que a gente sempre quer, é aquele aluno proficiente. Também tem esse ícone aqui, ó, roxo, que é o aluno avançado, são aqueles casos mais especiais de alunos, né, que já tem um modo de aprendizagem mais avançado, como o próprio nome está dizendo, ok? Isso aqui vocês vão entender melhor quando a gente estiver no módulo 3, que é um módulo que a gente fala muito sobre relatórios, que são esses diagnósticos que a gente faz, a leitura que a gente faz, né, desses gráficos aí. Mas existem também, gente, esse aqui é o gráfico visão geral, então quando a gente entra na central, é isso aqui que a gente vê. Porém, vamos supor que vocês queiram ver apenas o gráfico da turma da qual você leciona, a turma na qual você leciona. É possível, Nilda, verificar isso? São os gráficos personalizados. Aqui a gente vai vir no painéis, a gente viu há pouco a visão geral, e agora a gente está vendo o personalizado. É quando eu escolho uma turma ou escolho um aluno para ver a evolução da proficiência dele. E especificamente, no lugar de ver aquela visão geral, eu personalizo. Eu vou lá ou na turma ou no aluno e ali eu tenho uma noção de como ele está, né, dentro de língua portuguesa ou matemática, certo? Então, esses são os painéis. Tem o painel visão geral, que é esse aqui que a gente viu, né, inicialmente, e o painel, né, mais personalizado, que é mais voltado para a série ou para o aluno. Ok, gente? Então, a gente já está aqui, ó, começando a conhecer um pouquinho melhor o Aprimora, a Central Aprimora, tá? Quando a gente sai dos painéis, a gente vem aqui agora, eu vou falar sobre o índice. Nilda, o que é o índice? O índice, gente, é onde a gente encontra os módulos, é onde a gente encontra os conteúdos, é lá onde a gente verifica os níveis, o módulo e assunto, né, mesma coisa. No caso aqui, por exemplo, nível 1, módulo, todo mundo tem um nome, qual é o eixo, leitura, e aqui também vocês encontram a habilidade BNCC, certo? Quando você entra nesse índice aqui, é uma dica que eu estou dando aqui. É muito mais para você visualizar, né, o conteúdo, as questões que você vai trabalhar, do que fazer o agendamento. É possível fazer o agendamento pelo índice? Porém, né, ele tem uma limitação em quantidade de módulos que você pode colocar na hora que você vai elaborar sua prova, ou sua tarefa, ou sua atividade de diagnóstico, certo? Eu dou essa dica porque é no índice que você faz a sua programação, é no índice que você verifica as atividades, verifica os módulos, verifica as questões, né? Olha como é que ela se dá. É interessante que a gente
verifique antes de escolher um módulo, quais questões tem ali dentro, né, para ver se está de acordo mesmo com o que a gente aplica em sala de aula. E aí sim a gente agenda. Esse ícone aqui de olhinho é justamente onde a gente verifica as questões que se encontram dentro desse módulo. Aqui, no caso, é um módulo de português, ó, ele indicando aqui. E aí a gente vai trabalhar com filtros daqui a pouco, eu vou fazer essa demonstração. Módulo, todo mundo tem um nome, eixo leitura. E aqui no olhinho eu posso entrar e verificar quais são as questões que tem dentro desse módulo, certo? E esse ícone aqui ao lado do olho, Nilda, é um ícone de agenda. Aqui eu também posso fazer o agendamento através do índice. Mas, como eu disse a vocês, eu, particularmente, enquanto professora, acho mais interessante vir ao índice para verificar o conteúdo, verificar as questões e fazer o agendamento, como o próprio nome está dizendo, pela agenda. Mas a gente vai chegar lá e vocês, é com o uso que vocês também vão verificar qual é a melhor forma que vocês querem trabalhar, para vocês qual é o melhor acesso. Isso bem interessante dentro da Aprimora, tá? Quando eu entro nesse olhinho aqui, ó, quando eu clico aqui no ícone de olho, é isso aqui que eu vou encontrar. Eu vou encontrar questões, certo? E lá, dentro dessas questões, eu vou ter questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu posso ter, por exemplo, 5 questões no módulo, 6 questões em um módulo, como é o caso aqui, certo? E eu também tenho muitas vezes uma questão com variações de questões. Vamos entender isso daqui também daqui a pouquinho, tá? Essas são as questões, eu vou lá, vamos supor, né? Fui aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Fui aqui em questão 1, cliquei em questão 1, olha o que apareceu. A questão 1. E aqui eu verifico, ó, o que essa questão 1 tem? O enunciado, o que ela indica, certo? O que ela pede, o que ela solicita. Quando eu escolho a questão, escolhi a questão, aí eu seleciono a turma para qual vai aquela questão, eu agendo data e também agendo horário. Então, ao entrar aqui, é assim que eu faço. Ao agendar, né, eu posso também partir para outros níveis. Agora eu quero ir no nível 3. Continuo trabalhando língua portuguesa, temas com diferentes textos, é o módulo. Nível 3, o eixo é a estrutura do texto. Novamente aqui, ó, questão. E essas questões aqui, elas vão ter diferentes versões. Então, isso é bem interessante, gente, para quando a gente estiver elaborando provas, né? O aluno, quando, né, a gente não estava nessa situação de pandemia, os alunos estavam mais próximos, né, em fileiras. Isso é interessante para quando a gente fazer as tarefas, as provas, perdão, a gente escolher diferentes versões. Isso é possível, o sistema é randômico, então ele também escolhe diferentes versões. Aí eu já tenho aqui, ó, uma questão 1, a versão em quadrinhos. Olha só que interessante. Da Central Aprimora, o conteúdo, né, a questão, ela já vem com a resposta. Isso não acontece com o aluno, óbvio, né? Mas para facilitar para o professor, já vem com a resposta, tá? Fui lá, escolhi, selecionei o módulo, selecionei a área, no caso aqui, língua portuguesa, selecionei dentro da área o que eu queria trabalhar, leitura, estrutura de texto, elemento de texto, escolhi o nível, certo? Agora, o que eu faço? Eu vou selecionar as turmas. Ó, já selecionei os módulos, agora eu vou selecionar a turma. Se eu estou trabalhando com o terceiro ano, vou aqui em Ensino Fundamental 1, terceiro ano, seleção de turmas. Eu posso selecionar, gente, turmas diferentes, eu posso selecionar um aluno naquela turma para fazer aquela atividade, ou todos os alunos e retirar aquele que eu sei que não vai conseguir realizar aquela atividade, aquela tarefa. Então, tudo isso eu posso aqui dentro, quando eu estou fazendo a seleção de tarefas, quando eu estou agendando a atividade. Ó, quando eu seleciono a turma, botei aqui primeiro ano, ó, vem turma de primeiro ano é F, os alunos aqui aparecem, no meu caso, como formadora, todos os meus alunos têm meu nome, a professora é Nilda, os alunos são Nilda. No caso de vocês,
a listagem, né? O sistema vai estar com a lista de vocês. E é bom vocês verificarem quando vocês estiverem, né, tendo início com esse contato aí com a Aprimora. Pronto, selecionei a turma, agora eu vou fazer o agendamento. Para eu fazer o agendamento, eu preciso dar um título a essa tarefa. Então, aqui tem tarefa para casa 1, certo? E aqui eu posso agendar o horário e data. Então, essa tarefa para casa, ela foi agendada para o dia 11/5, a partir das 8h30, o aluno pode começar a fazer, e ele pode realizar essa tarefa, entregar, né, fazer essa tarefa até o dia 13/5, às 12 horas. Os módulos que eu escolhi, a turma que eu escolhi, agendo. Quando eu agendo, ó para onde ela vem. Aqui, ó. Isso aqui são as quantidades de tarefas agendadas pelo professor. Tem tarefa, atividade aqui, ó, da turma 1, 4, 5A, 4 novamente, e aí vai. E o que significa isso daqui, Nilda? Significa que aqui, ó, professor que agendou, o período que vai acontecer aquela atividade, o título, lembra que a gente não pode sair de lá sem fazer o título. E aqui a gente está percebendo que nos módulos, tem os módulos apagados e esse aqui com cor. Esses apagados aqui são atividades que ainda não começaram a ser feitas pelos alunos. E todos eles aqui na lateral vão ter esses ícones. O ícone do olho, que vocês já sabem que é quando a gente verifica a atividade. Esse lápis aqui significa a edição, então eu posso editar, de repente eu não quero, né, que esse módulo aqui, não vou colocar esse módulo significados de diferentes nomes, não, porque eu não consegui, eu agendei essa tarefa, ó, já há um bom tempo, e não consegui chegar até esse conteúdo. Aí eu posso vir aqui na edição e retirar esse módulo. Como eu posso também, ó, não conseguir terminar esse conteúdo, apago a tarefa. Esse sininho aqui do lado é um alerta que o aluno recebe, né, no seu local, na sua plataforma, na Aprimora, de que uma atividade foi agendada. Quando o aluno ele começa a fazer essa atividade, tem um detalhe. Né? Qualquer aluno dessa turma, por exemplo, aqui, a F4, se ele começou a fazer a atividade, já não pode ser mais feito a edição e nem jogado fora. Pode ainda visualizar o que tem lá dentro, mas não pode ser feita a edição. Por quê? Ó, a barra azul aqui, ela foi toda completada. Então, todos os alunos responderam aquela atividade. Ou todos que não perderam a data, vamos supor. Vamos supor agora que esse azulzinho aqui seja lilás, que é quando ainda a atividade está sendo feita pelos alunos. O máximo que eu posso fazer de edição, quando as atividades ainda estão sendo feitas, é olhar a atividade e mudar a data de estender, vamos supor assim, a data de feitura da atividade. Porém, eu não posso, ó, jogar fora. Quando os ícones estão apagados, é porque ali, ó, significa que você já não pode mudar mais nada daquilo ali, tá? Lembrando, gente, que tarefas, elas podem ser feitas para professores de 1º ao 9º ano, porém, provas e diagnósticos só podem ser trabalhados a partir de alunos do 3º ano, nível 3, tá, gente? Por quê? Porque o aluno do 1º e do 2º ano, ele ainda não tem essa habilidade de fazer questões de múltipla escolha, como é o caso aqui das questões que tem dentro do Aprimora, tá? Passamos mais adiante. Alguma dúvida? Não? Bom, aqui, agora, eu vou falar sobre, certo? Aqui é o resumo, gente, do que foi escolhido ali naquele módulo pelo professor. Então, isso é o resumo daquela tarefa, do exemplo de tarefa que foi agendado. Aqui agora, então, eu vou falar sobre a agenda de diagnósticos, atividades de diagnóstico. Quando eu venho pela agenda, né, eu posso vir em um novo, que aí vai ser uma nova atividade, ou tarefa, ou prova, ou diagnóstico, né, que são as atividades prontas para fazer, vamos supor, quando a gente faz um teste, né, num curso de inglês, eles veem lá seu nível de proficiência. Então, muitas vezes, isso é bem interessante, a gente está começando um ano agora, né, e é muito interessante a gente tentar entender como é que esse aluno,
ele chegou, né, mudou de série ou veio de outra escola e, de repente, fazer uma atividade diagnóstica com ele de conteúdos que ele viu lá no segundo ano, por exemplo. Isso é o que a gente chama de atividade diagnóstico. Ou um aluno que tem uma dificuldade específica e você quer trabalhar melhor aquilo ali antes dele dar o próximo passo dentro de um conteúdo. É uma atividade diagnóstica, tá? Então, as atividades de diagnóstico e as provas, elas são a partir do terceiro ano. E se eu quero agendar, né, se eu quero fazer esse agendamento através desse ambiente de agenda, eu venho aqui, um novo, ao clicar em novo, vai aparecer, né? Ó, prova também é possível, né, fazer pela agenda. Vem aqui em novo. Certo? E agora eu queria ver se vocês têm algumas dúvidas, né, para eu passar, de fato, né, a acessar o Aprimora, a central lá, certo? Vou conferir os painéis personalizados listados dos alunos, anotar as dúvidas aí, quem não quiser falar agora, deixar para o finalzinho, né? Aqui diz para apresentar no próximo encontro, vocês fiquem à vontade, pode também tirar essas dúvidas aqui, tá? Eu vou dar um tempinho aqui da minha apresentação. Pessoal, vocês estão aí? Oi, oi. Sim, estamos aqui. Vocês conseguiram visualizar até o finalzinho aqui? Oi, Linéia. Conseguimos. Oi, Pronto. não, para mim não está aparecendo não essa tela que você falou. Agora, nesse momento, mas eu estava acompanhando sim. Não, agora eu tirei, eu já não estou mais compartilhando. Isso, estou acompanhando certo? Sim, consegui visualizar. Ai, que bom, porque eu estava aqui preocupada, depois eu falei, gente, está parecendo que não... Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat, tá? Foi isso que vocês viram no módulo com Viviane, correto? Mônica, ok. Pronto. Então, a gente agora vai falar do que a gente, de fato, vai trabalhar, que são esses agendamentos. Como é que isso acontece? Como eu vou entrar agora, né, diretamente no provedor do Aprimora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir licença a vocês, fechar a minha câmera, porque aí eu agilizo melhor a minha internet, tá, gente? E vou compartilhar a minha tela com vocês, ok? Vamos lá. Só um instantinho. Pronto. Compartilhando a minha tela, vocês vão ver aqui o Hub Educacional, certo? Aqui o Hub, eu tô falando, minha internet um pouquinho lentinha, mas vamos lá. Eu tenho duas formas de entrar aqui, ou através do Hub, ou diretamente no Aprimora. O Aprimora... Ai, Deus, vamos lá. Pronto. Olha o espaço aqui do aluno, que foi o que vocês viram lá com Viviane, certo? Vocês viram o espaço aqui do aluno. Vou deixar isso aqui para ficar melhor. O início, a agenda. Vamos ver o que tem aqui no agendado aqui para esse aluno? Ó, esse é a agenda do aluno do terceiro ano. Isso aqui foram agendamentos que eu já fiz, certo? Ó, até as 20 horas do dia de hoje, tem nesse aqui, no terceiro ano, o aluno precisa fazer essa atividade aqui, autor de livro. Esse aqui, por sinal, já fez. Pois não. Oi? Pode falar, professor. Professor. Osimar, pode falar. Acho que foi sem querer.
Vamos voltar lá? Pronto. Então, os agendamentos que foram feitos, né? Olha como é que os alunos, eles visualizam. Esse aqui, por exemplo, ó, tá pertinho. Lembra que eu falei, ó, quando fica vermelhinho assim, é porque já está perto do prazo para o aluno fazer a atividade. Esse aqui já fez, já foi até pontuado. Aqui também, temas em diferentes textos, também já fez, certo? Autor de livro, essa atividade aqui, ela vai até amanhã, dia 23. Já essa aqui, ó, o que que acontece? Ele já passou o prazo, acabou perdendo o prazo. Isso aqui eu estou falando do módulo de língua portuguesa. Vamos ver se tem alguma coisa agendada no módulo de matemática? Tem sim. Ó, espaço e forma, ele já fez também, certo? Sólidos e geométricos, se saiu bem aqui. Beleza. O aluno, então, ele tem esse início aqui, que é onde ele vai ver, ó. Aqui, lembra as atividades em azul que eu falei para vocês? São atividades agendadas pelo professor. Matemática tem atividade agendada e língua portuguesa também. Então, o aluno, ele visualiza logo no início aqui que ele já tem atividade agendada. Se ele não tivesse atividade agendada, aqui estaria em verde. E caso o aluno ele precisasse fazer alguma atividade de diagnóstico, a prioridade para ele fazer as outras atividades era primeiro ele resolver as atividades de diagnóstico. Certo, gente? Então, ó, a agenda eu já entrei, módulo, ó, o desempenho. O que que está aqui como desempenho desse aluno? Ó, em matemática, ele está básico. Ó, ele pode visualizar isso aqui, ó. Vem desempenho, ele tá básico, precisa melhorar. Aqui tem a data que ele, né, fez as atividades aqui, até quando. Matemática, ó, tá todo amarelinho aqui, básico. Ó, a forma como esse gráfico é apresentado também pode ser modificada, certo? Então, existem formas diferentes de apresentarem os gráficos. Outra coisa interessante aqui, ó, já em língua portuguesa, ele tanto tá iniciante quanto tá, ó, proficiente. Então, ele tá, ó, esse aluno aqui tá meio a meio, certo? Então, a gente já percebe aqui, a gente já vai captando que esse aluno, ele tem essa maior facilidade com linguagem. Configurações, como vocês viram, né? Aqui a gente pode mudar a cor, o ícone, pode botar um apelido. Daí vai. E eu aplico. Certo? Esse é o ambiente do aluno e aqui meu intuito era vocês verem que aqueles agendamentos, eles estão aqui. Ok? Então, esses agendamentos, ó, estão aqui. Agora, eu vou para a Central Aprimora. Quando eu chego na Central Aprimora, pela primeira vez, é isso aqui que eu verifico. A minha central, ela não está muito coloridinha, não. E a de vocês vai estar menos ainda. Por quê? Porque vocês ainda não estão fazendo agendamento, vocês, né? Acredito eu que a maioria aqui, pelo menos de vocês, ainda não tem agendamento. Mas à medida que vocês vão fazendo agendamentos, que os alunos vão fazendo as atividades, esses gráficos aqui, ó, vão ficando mais coloridos, vão mudando também, né? Esse aqui é o ambiente do professor, ó, Nilda, professor. Então, quando eu entro aqui na central, a primeira visão que eu tenho é essa visão geral. É uma visão onde gestores podem verificar, coordenadores, isso é a visão geral de como os alunos estão indo em matemática, no caso, e em português, né? Aqui matemática mais acima, e em português. Aqui também, mas lembra que eu falei para vocês que, de repente, eu sou professora do terceiro ano, eu quero ver
né, o desempenho dos meus alunos do terceiro ano. Aí, quando eu quero um painel personalizado, eu clico aqui. Aqui era a visão geral. Ó, aqui é personalizado. Aí aqui sim, eu vou selecionar a área, se eu quero matemática ou português, vou aqui em português. Seleciono a turma, ó, vou aqui no meu terceiro ano, e posso selecionar dentro daquela turma o aluno também, tá, gente? Então, dentro daquele ano, a turma e um aluno específico de repente. Vamos aqui logo direto no terceiro ano. Aplico. Como é que esse terceiro ano se encontra em português? Lembra que aqui, ó, lá em cima, a gente escolhe, certo? A área. Língua portuguesa ou matemática, eu escolhi português. E aqui a gente escolhe a turma. Ó, terceiro ano, a turma ou um aluno específico. É a critério, como o próprio nome diz, é personalizado, tá? Aí eu venho e aplico. Ao aplicar, eu estou aqui, ó, no terceiro ano, ó, o gráfico. Já muda um pouquinho, né? Eu tenho aqui proficientes, metade dos alunos, nível básico não tem alguns iniciantes, certo? Aqui, esse outro gráfico aqui apresentado de proficiência, ele, além de mostrar, ó, aqui tá meio a meio, ó, os alunos estão meio a meio, 50% como iniciantes, 50% eu tenho alunos proficientes. Aqui ele vai mostrar alunos com avaliação. Eu tenho aqui, ó, 33,33% de alunos com avaliação, enquanto a outra maior parte são alunos sem avaliação. Então, os gráficos, eles vão mostrando, né, essas questões assim. Aqui eu tenho também um gráfico de acessos, certo? O que significa esse cinza aqui apagadinho? Não acessou. Então, mais de 80% dos alunos não acessou o ambiente ainda, enquanto que eu vou ter pouco mais de 16% que acessou esse ambiente. Existe também uma outra opção, aquele aluno que somente acessou e aquele que, além de acessar, ele respondeu questões. Eu tenho aqui, ó, alunos que responderam questões. Então, esse aqui são os painéis. O visão geral e, no caso aqui, o personalizado, certo? Aí, eu falei dos índices, que é o local onde eu faço a leitura. Eu venho agora aqui em índice, aprimora, que é onde eu faço, né, a leitura. Na verdade, é onde eu faço o estudo, né, das minhas questões, o que eu quero trabalhar. Aqui em índice, eu vou ter os níveis, o módulo, o eixo que eu vou trabalhar, a habilidade BNCC. E para fazer isso, eu preciso, gente, né, que eu não vou estudar todas as questões que estão nesse índice de uma só vez, eu preciso fazer os filtros. Ó, os filtros aqui. Porque se eu não fizer os filtros, olha só que interessante. Me acompanhe aqui. Se eu não filtrar, olha a quantidade de itens que eu vou ter para analisar. 687 itens, certo? Se eu não filtrar nada. Então, no momento que eu vou fazer filtro, vou começar a fazer os filtros por português, tá? Para a gente entender. Lembra que eu tinha ali 600 e não sei quantos. Agora, esse filtro, ele desce para 287. São os itens de português, de todos os módulos que eu tenho de português. Não são questões, são módulos ainda, porque lembra que cada módulo tem várias questões. Se eu vou aqui no filtro de matemática, o que vai acontecer? Ó, ele volta a ter 687 itens, matemática e português. Mas agora eu só quero matemática, tiro o português. Ó, 400 itens. Mas, Nilda, mesmo assim, 400 itens é muita coisa para analisar, com certeza. Então, a gente vai filtrando mais. Vou aqui voltar só para português, tiro matemática. E dentro de língua portuguesa,
eu vou escolher o que eu vou trabalhar, porque, né, não dá para trabalhar desde conhecimentos linguísticos até compreensão de textos, tudo ao mesmo tempo. Então, vamos supor aqui, eu apago tudo e trabalho com estrutura de texto e elementos de texto, certo? Se eu vou trabalhar com estrutura de texto e elementos de textos, ó, ainda continua uma grande quantidade de itens, 140. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um conteúdo que pode contemplar vários níveis. Aí, se eu faço isso e delimito só para o terceiro ano, já vou filtrar e essa quantidade de conteúdo já desce um pouquinho mais, ó, 12 itens. Então, quando eu estou trabalhando aqui, que é o caso de vocês do terceiro ano, né, eu vou escolher autor de livro, temas de diferentes textos. Aqui são os módulos, são os conteúdos que são trabalhados quando eu filtro ali em estrutura do texto e elementos do texto, no nível 3. Mas, Nilda, eu acho que ainda é muito. Então, a gente tira, né? Eu quero trabalhar só com elementos de texto. Ó, já ficam 7 itens. E aí é que vem o planejamento de vocês. O que vocês vão trabalhar dentro daqueles 7 módulos que eu tenho falando sobre elementos do texto. Aí eu quero verificar. Eu tenho aqui o nível, eu já escolhi. Eu escolhi o módulo, ou os módulos que eu vou trabalhar. O eixo está aqui, que são elementos do texto. Eu tenho a habilidade BNCC descrita aqui. Agora eu quero ver as atividades. Eu quero entender quais são as atividades que eu tenho ali dentro. Pronto. No nível 3, eu vou ter, ó, nesse módulo, eu vou ter 3 questões. E em cada questão, eu vou ter, nesse aqui, no caso, 4 versões de uma mesma questão. Nesse aqui, a questão 2, eu vou ter também 4 versões. E na questão 3, 4 versões também. Isso varia, viu, gente? Muito de série para série e tudo mais. Então, esse aqui, eu visualizo a questão. Vamos aqui nessa primeira questão, versão 1, ó, nível 3, módulo, sequências predominantes, injutiva e descritiva, eixo, elementos do texto, certo? E aqui eu venho, ó, na questão 1, versão 1. Olha só que interessante. Na receita caseira a seguir, você aprende a fazer uma massinha de modelar. Para isso, o texto está dividido em 2 partes. Os ingredientes que você precisa providenciar e o modo de fazer, que é o passo a passo de como fazer a massinha. E aí, né, o enunciado da questão. Aqui vem, né, como é que o aluno resolve. Em que alternativa a parte destacada do texto indica como se deve fazer a massinha. Aí o aluno faz a interpretação. O professor aqui está analisando. Olha, observe. O professor aqui, ó, já tem a resposta da questão. Não vai acontecer isso no ambiente do aluno. Essa é a versão 1 da questão 1. E qual seria a versão 2 dessa questão? Mesma coisinha, só que muda a configuração, o enunciado, certo? São isso as chamadas versões que eu falei, olha, para quando a gente quer, né, que o aluno não veja um do outro, não está fazendo uma prova, por exemplo, não é interessante, coloca versões diferentes de uma mesma questão, certo, gente? Isso é o índice. Como eu disse para vocês, é muito interessante, né, que o índice seja utilizado no planejamento de vocês e não necessariamente no agendamento, embora seja possível fazer um agendamento através do índice, certo? Como é que eu faço, Nilda? Então, o olhinho, eu vejo as questões. E aqui, nesse ícone que parece uma agenda, eu faço o agendamento. Para agendar através do índice, eu preciso selecionar a turma, ok? No caso aqui, terceiro ano. Ah, Nilda, mas eu sou professora de 4º ano. É possível fazer esse conteúdo também no 4º ano? Porque, assim, eu estou início de ano, quero dar uma recapitulada. É possível também, certo, gente? Então, vocês selecionam aqui, certo? Eu já selecionei. E agora, eu escolho agendar essa tarefa, o período, que é a data, né? E a hora que essa tarefa pode ser feita. Vamos colocar aqui que a partir das 16 horas do dia 22 até o dia
24, mesmo horário, esse aluno pode fazer essa atividade. Os alunos do meu terceiro e quarto ano. Eu vou agendo. E onde é que isso aparece, Nilda? Aqui, né? Ó, esse aqui foi o que foi agendado. Tá vendo os módulos? Agora eu venho aqui em agenda, certo? E vejo as tarefas. E como é que esse meu aluno, como é que eu sei que essa tarefa foi agendada? Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tudo que é agendado, ele vem para cá. Certo? E aí eu vou voltar daqui a pouquinho para a gente falar um pouquinho mais sobre esses agendamentos. Tudo isso aqui são atividades agendadas. Esse agendamento que eu acabei de fazer, eu fiz através do índice. Ó, o índice. Lembra? Filtrei. E aí a dica que eu dei para vocês é que o índice seja utilizado para você estudar, né, o conteúdo dos módulos. Porém, o ideal, né, o mais interessante mesmo, é fazer o agendamento, seja de tarefas, seja de provas, seja de atividades diagnósticos, aqui, né, no espaço da agenda. E vocês vão entender daqui a pouquinho, né, melhor esse agendamento através dessa outra forma aí, né, que é através da agenda. Eu queria propor para vocês um intervalinho, certo? Para a gente beber uma água, um café, enfim, se precisar ir ao banheiro também. 10 minutinhos, são 16 horas, 16h10 a gente retorna aqui, pode ser, gente? Pode sim. Pronto. Então, vou deixar minha câmera, meu microfone desligado, 16h10 a gente retorna. Até daqui a pouquinho. Só dar essa parada para dar uma respirada, porque eu sei que é bastante informação. O Aprimora ele tem uma facilidade, né, de utilização, mas tem uns detalhezinhos que são interessantes a gente deixar, né, bem alinhado assim, para na hora que for utilizar, tá? Então daqui a pouquinho a gente retorna.
Oi, gente, voltamos. Intervalinho rapidinho, mas suficiente, né? Para a gente esticar um pouquinho as pernas, enfim. Eu vou voltar a compartilhar minha tela com vocês, mas antes eu queria saber, dúvidas até o momento? Vamos lá? Tô sozinha. Maria Aparecida disse que não. Então não tô sozinha também. Então tá, meninas. Vou. Tudo ok, não tenho dúvidas. Vitória falou, Mônica, que bom, né? É como eu estava falando antes de encerrar esse primeiro momento, né? O Aprimora, ele é muito mais cheio de detalhes do que necessariamente a gente tenha dificuldades em utilizar, tudo mais. Especialmente vocês, né? Que tenho certeza, durante esse período aí que a gente passou, muita gente trabalhou com aluno à distância, muitos professores tiveram que se adaptar, às vezes a gente nem tinha muito essa prática de utilizar o computador para se comunicar, seja com aluno, seja com o colega, seja com a escola. Então, a gente, né, é fato, esse período agora que a gente está dentro da educação, apesar de toda a situação de pandemia, mas para a educação, nesse sentido, né, houve um salto, certo? A gente não tinha essa coisa de lidar com o computador a todo momento, certo? Então, isso aconteceu, a gente está se adequando, é complicado inicialmente, é mais difícil, mas eu tenho certeza que vocês estão tirando de letra, senão a gente não estaria aqui agora, certo? E o Aprimora traz essa facilidade não só para o aluno, né, como também para o professor. A diferença aqui é que a gente elabora questões, a gente lê gráficos, a gente elabora provas através dessa plataforma e precisa prestar atenção a alguns detalhes, mas ele é bem autoexplicativo, certo? Eu vou voltar lá à minha tela. Agora, a gente vai fazer o agendamento através da agenda, que particularmente eu acho bem mais interessante. Verifiquem aí, me deem um ok, por favor. Eu não estou mais vendo o chat, né? Porque eu agora fechei aqui para abrir minha tela. Eu queria que vocês confirmassem para não acontecer o que aconteceu há pouco, né? Vocês estão conseguindo ver o meu compartilhamento de tela? Estamos sim. Obrigada, professora. Sim. Ótimo, pronto. Meu compartilhamento, eu voltei, né, para aquele painel visão geral, certo? Que a gente viu há pouco. Falei do painel personalizado, ok? Só dando uma recapitulada, onde a gente ali, ó, seleciona a área. Eu selecionei português, selecionei aqui o terceiro ano, mas poderia ter sido, por exemplo, um quarto ano. Vamos ver aqui se eu tenho alguma aplicação aqui para o quarto ano, né? Personalização. O que tem aqui do quarto ano? Pronto, ó, no quarto ano aqui já muda um pouco. Não muda o que foi realizado até o momento, né? A evolução de proficiência dentro de português, os alunos ainda estão como iniciantes, poucos alunos fizeram avaliação, mas eu poderia ser o terceiro ano, que é o foco da gente aqui, é o grupo que a gente está trabalhando amplamente hoje. Mas tem uma professora aí que ela falou: olha, Nilda, eu também trabalho quarto e quinto ano. Certo, gente? Esses painéis aqui, obviamente, vão mudar de cor e tudo mais à medida que vocês vão trabalhando, certo? Então, foi isso que a gente viu. Eu fui índice, falei para vocês que o índice é onde a gente encontra o conteúdo trabalhado, né, para a gente fazer os agendamentos das atividades, que é possível a gente, no índice, verificar a atividade aqui no olhinho, agendar, mas que é bom a gente, dentro do índice, né, fazer os filtros, que a gente não tem condições de, no mesmo espaço, né, contemplar, olhar mais de 687 itens. E para isso serve o filtro.
Aplicar filtro significa a gente escolher a área, matemática ou língua portuguesa, os níveis. Essas colunas aqui é o que aparece aqui embaixo. De repente, você não quer que apareça, sei lá, o eixo. Aí você pode retirar, ó, mudou. Mas eu acho interessante deixar eixo, habilidades BNCC, pelo menos. Ou vocês podem acrescentar, botar o descritor, né? Mas aqui eu preferi configurar assim. Isso vai de acordo com vocês. Ao escolher uma área, eu vou, né, saber que aquela quantidade de módulos, né, de itens que tem ali, já diminui bastante. Aqui na área de português eu vou ter 287 itens, certo? Mas ainda é muita coisa para eu olhar. Então, vou lá, aplico novamente. Então, dentro de português, eu quero trabalhar escrita. Quando eu trabalho escrita, olha só que interessante, ele trabalha escrita com primeiro e segundo ano. Então, se eu fosse professor de primeiro e ou segundo ano, eu trabalharia escrita. Se eu colocar o ícone leitura, eu continuo trabalhando com o primeiro e segundo ano. Se eu coloco conhecimentos linguísticos, ele aí eu já amplia até o nono ano. Se eu tirar aqui, ó, e aí vai. É o que vocês estão trabalhando. Se dentro do módulo de língua portuguesa você está trabalhando estrutura de texto, que aí sim a gente já começa a trabalhar a partir do terceiro ano, eu vou ter módulos de falando sobre estrutura de texto, né? Que vai do terceiro ao nono ano. Então é interessante eu escolher, né, o nível que eu quero aplicar. Mas, Nilda, eu tenho alunos meus já têm, né, essa capacidade de também trabalhar a estrutura de texto com o nível 4. Posso clicar no nível 4. Ou eu acho, de repente, que eu sou a professora do quarto ano, mas meus alunos não estão muito aptos ainda a trabalhar só o conteúdo de estrutura de texto do quarto ano. Eu acho bom fazer uma revisão com o terceiro ano, aí eu clico os dois. No caso aqui, para ficar mais simples, né, eu estruturei língua portuguesa, estrutura de texto, nível 3. E aí eu vou ter, ó, 5 módulos para eu escolher as atividades. Tem um módulo de autor de livro, tem um módulo de temas de diferentes textos, tem um módulo de interlocutores, de suporte convencional. Aí vai depender do que eu estou trabalhando. Vamos aqui escolher esse módulo autor de texto. E aí, ao clicar e ao ir no módulo estrutura de texto, né, autor de texto, eu vou verificar as atividades que existem lá dentro. Onde é que eu faço isso? No olhinho. Ao ir no olhinho, eu vejo que lá dentro desse módulo, eu vou ter 3 questões falando sobre estrutura de texto, certo? Autor de livro. E dentro de cada questão eu vou ter, por exemplo, na primeira, 4 versões, na questão 2, eu também vou ter 4 versões, e na questão 3, mais 4 versões. Sendo que também tem um vídeo aqui, tá, gente? Então, esse vídeo vai entrar em uma dessas questões aqui. É só para demonstrar. Pronto. Porém, Nilda, você falou que era mais interessante eu fazer o agendamento. Aqui, no caso, eu vejo as questões. Ah, deixa eu entrar aqui numa dessas questões. Questão 3, versão 1. Leia com atenção a ficha catalográfica, que é um texto que contém informações sobre o livro. Aí, ó, esse é o enunciado da questão. Esse aqui, ó, aparece essa ficha catalográfica. Ele pede, pela leitura da ficha catalográfica, é possível saber que autor do livro é. Ó, e aí aparecem as respostas. Lembrando que, para o professor, a resposta aparece, para o aluno, não. Mas agora eu quero ver nessa questão 3, a versão 2. Eu venho aqui na setinha, mesmo enunciado, ó, opa, mesmo enunciado, só que agora vai ser outro autor. Então, vocês estão percebendo que é a mesma questão, só que com versões diferentes. Ele está trabalhando o quê? Ficha catalográfica. E aí, ele sempre faz praticamente a mesma pergunta, de formas diferentes, mas sempre pedindo autor de texto. Tá, gente? É isso que são as versões.
Porém, eu acho mais interessante, porque quando a gente agenda pelo índice, a gente tem um limite de módulos escolhidos, certo? A gente pode escolher até 5 módulos. Deixa eu só fazer esse teste aqui com vocês. Eu vou agendar por aqui pelo módulo. Seleciono turma, já escolhi, é o terceiro ano, todo o meu terceiro ano, eu trabalho com todas as turmas do terceiro ano. A data aqui, ó, aqui tem um dia, agendei, não vou modificar o que está aqui, porque isso aqui eu já sei que vocês prestaram atenção e perceberam que aqui é mudar a data, ó, vem aqui e aqui mudar a hora, certo? Data de início, data final. Agendei. Ao agendar, né, eu escolhi esse módulo, ok? E aí eu posso fazer o agendamento também do terceiro ano, mais um módulo. Ó, turma, terceiro ano, certo? Ok. Mesmo horário, praticamente, agenda. E aí eu vou. Seria muito mais interessante eu fazer isso tudo num ambiente só. E aí é quando eu venho na agenda. Se eu quero agendar uma tarefa, eu venho aqui. Lembrando que as tarefas, elas são de primeiro ao nono ano. Provas e diagnósticos são de terceiro ao nono ano, tá? Olha o tanto de questões aqui que eu tenho agendadas. E aqui aparece, ó, como é que está acontecendo o desenvolvimento dessas questões. Então, isso aqui também é possível de fazer a leitura. Ó, as atividades que eu agendei de língua portuguesa. Português, texto turma 3 e 4, né? Eu falei com vocês o que significam esses ícones. Aqui eu vejo as questões desse módulo que eu, né, dessa atividade que eu passei. Aqui eu posso editar. Como essa atividade ainda está agendada para começar no dia 26, eu posso editar ela toda, eu posso excluir ela, porque nenhum aluno ainda começou a fazer, ó. Essa aqui também do terceiro ano, a mesma coisa, certo? Quais dessas aqui agendadas eu não posso fazer modificações? Aqui, ó. Essa daqui. Por quê? Sólidos e geométricos de matemática, porque os alunos já começaram a fazer. Então, eu não posso fazer modificações aqui. Eu posso olhar, eu posso excluir, mas eu não posso fazer, ó, se eu quiser editar aqui, ó, algo mais, retirar, por exemplo, os módulos, mudar a série, eu já não posso fazer, tá? Mas eu posso, por exemplo, ó, modificar a data de entrega. Isso aqui eu posso fazer. Não vou fazer, mas isso aqui são coisas que vocês percebem que dá para modificar, tá? Então, todas essas questões aqui, eu fiz agendamento. Eu tenho questões de quarto ano, de terceiro ano. Eu estou especificando, assim, mais terceiro e quarto, porque nessa turma aqui tem professores, né, que não são só de terceiro ano. Então, como é que eu faço? Agora sim, vamos lá. Eu venho aqui em agenda, ok? Vim em agenda, eu estava em índice, que é o local onde a gente vê o conteúdo para fazer o planejamento. Aí, agora eu quero agendar tarefa. Clico aqui em tarefa, aparece esse ambiente aqui, ó, tá vendo? Agenda, tarefas. E eu quero fazer uma nova tarefa, um novo agendamento de tarefa. Como é que eu faço isso? Ó, mesma coisa, lembra? Ó, 317 itens, é muita coisa. Então, a gente vem aplicar os filtros. Da mesma forma que no índice, a gente também aplica filtros. Eu vou aplicar filtros, vou voltar de novo. Português. E aí vem a estrutura de texto, escolho o terceiro ano. E aqui eu posso escolher os módulos. Ó, eu posso escolher o módulo 1, esse módulo aqui, esse primeiro, que é autor de texto. Eu posso escolher também tema em diferentes textos, porque eu estou trabalhando o quê? Estrutura do texto. Eu posso escolher, ó, vários módulos para trabalhar aqui. Então, essa é a vantagem de fazer por aqui. Lá em índice, eu tenho que ir de módulo por módulo,
certo? Eu agendo um módulo por vez. Aqui não, eu agendo vários módulos. Pronto, eu já fiz a seleção dos módulos, agora eu vou selecionar a turma. Ó, ali, lembra que anteriormente eu fiz o quê? Eu selecionei o nível. Nível e turma são similares, mas não quer dizer que é a mesma coisa. Nível, uma turma do 4º ano pode fazer, por exemplo, atividades de um nível do 5º ano, do nível 5, e por aí vai. Não sei se eu me fiz ser compreendida aí, né? Aí agora eu escolhi a turma, posso escolher mais de uma turma, por sinal, também, tá? E vou, avanço. Eu selecionei o módulo, eu selecionei a turma, e agora eu vou fazer o agendamento. Para eu fazer o agendamento, ó, já que tudo já está selecionado. Os módulos, né? A turma. Lembra que eu posso selecionar mais de uma. Ah, Nilda, mas eu achei que esse módulo aqui eu não vou conseguir trabalhar a tempo. Eu vou lá e, ó, excluo. Posso excluir, viu, gente? Enquanto eu estou agendando, eu posso fazer essas diferenças aqui. Ó, aqui a data, botar a data de hoje, certo? A hora. Vou programar para essa atividade ela começar às 17 horas. E eu quero que o meu aluno me entregue, eu estou em sala de aula, essa atividade hoje mesmo, às 18 horas. Tá? Pronto, ele vai ter esse tempo aí para fazer. Viu que aqui eu não... Ó, tá proibido, ainda não consegui agendar. Por que eu não consegui agendar ainda, Nilda? Porque eu preciso informar o título da atividade. Ok, gente? Então, o título dessa atividade vai ser terceiro, vou botar assim, língua 3. Pronto. Agora sim, eu posso agendar. É interessante colocar o título, ó, agendamento realizado com sucesso. Ó, esse aqui. E onde é que está essa atividade, Nilda? Aqui, gente. Tá? E os alunos, eles vão fazer essa atividade. Tudo que você agendou aparece aqui, tá? Beleza, Nilda. Sem dificuldade para tarefas. Agendamentos de tarefas. Ó, esse aqui é a atividade. Ó, são as atividades que foram, como eu falei para vocês. Certo? Agora eu quero agendar prova. Eu quero ver como é essa questão das provas. Tem diferença? Quase nenhuma, gente. Certo? Ó, eu venho aqui em prova, nova avaliação. A diferença aqui é que em prova eu seleciono questões. Eu não seleciono um módulo todo, eu seleciono questões. Em tarefas, eu vou voltar só para vocês verificarem, tá? Para a gente fazer essa comparação. Em tarefas, eu seleciono módulos, turmas e faço o agendamento. Ó, 3 ícones. Em provas, eu vou selecionar módulo, questões, turma e faço agendamento. Então, acrescenta aqui, ó, antes de eu chegar a selecionar a turma, eu seleciono as questões. E aqui, os filtros, né, são praticamente os mesmos. Ó, eu tô aqui, filtro, o nível, porque não tem atividade, né? Aqui, língua portuguesa, compreender texto, nível 3. Mas eu quero também compreender texto do nível 5, sei lá, nível 4. E aí eu, ó, vejo os módulos aqui e venho fazendo os filtros, ó. Mas é muito módulo. Lembrando que cada módulo tem várias questões. Então, a gente vai fazer o seguinte, é muita coisa, né? Eu vou escolher só esse primeiro módulo. Nilda, mas eu posso escolher todos os módulos? Vamos tentar? Não. Tá vendo?
Eu escolho alguns módulos. Informações explícitas de texto. Aí eu venho aqui, compreensão de texto, avanço. Dentro desse módulo aqui, ó, informações explícitas em textos literários, eu venho aqui, avanço, e aí sim, ó, as questões. Lembra que eu falei para vocês? Provas e diagnósticos vão aparecer a mesma coisa aqui, seleção de questões. E ó, a quantidade de questões que tem aqui, 39 itens. Humanamente impossível, digamos assim, trabalhar 39 itens, cansativo, e aí eu vou selecionar apenas as questões, né, que eu acho interessante trabalhar ali para aquela prova. Vamos entrar aqui numa dessas questões, ó. Olha, isso é interessante essa aqui. A canção a seguir se chama Aquarela e é bastante conhecida. Leia um trecho dessa letra e descubra o que ela permite para a nossa imaginação. Aí vem a questão, né, bonitinha, o texto, tudo mais. Segundo a letra da canção, ao desenhar as retas é possível fazer letra A, Sol, B, e aí, ó, ela é bem lúdica. E vem a resposta, certo? Então, interpretação ali de texto. Ah, gostei dessa canção, dessa questão, vou colocar. Deixa eu ver. Às vezes temos o texto da pessoa e não entendemos as informações. Ah, isso aqui eu não quero. Acho que esse aqui é interessante. Cante essa cantiga e descubra o que aconteceu, o que foi para o fundo do mar. Continuo aqui, né, na pegada de canção, venho aqui e olho, de novo, trabalhando com textos e canções. Ó, tem a resposta. Selecionei, gostei dessa, coloco aqui. Vou colocar aqui agora de forma aleatória, tá, gente? Só para a gente ter uma noção. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 questões nessa avaliação aqui, nessa prova que eu estou fazendo. Aí eu seleciono a turma. Ok? Terceiro ano. Avanço. Mesma coisa, agendamento. Vou botar o nome dessa atividade de canções. Na verdade, é uma prova, né? Prova do terceiro. Quando é que essa prova vai ser feita, Nilda? Você que decide. Vamos colocar aqui que essa prova vai ser feita na próxima segunda-feira, no horário de... Logo que meu aluninho chegar em sala, praticamente, ela vai ser aplicada, 14 horas, mesma data, dia 28, e ele vai ter 30 minutinhos para fazer essa atividade. Estou só exemplificando aqui, tá, gente? Pronto, essa prova vai ser feita aqui, tá? Esses 30 minutos, no dia 28 eu vou agendar. Agendei, ó, agendamento realizado com sucesso, certo? Como são agendamentos longos, olha, percebe aqui, ó, que eu fiz esses agendamentos assim de forma mais longa, eu posso excluir ainda, porque ninguém ainda começou a fazer, certo? Aqui, por exemplo, dos verbos aqui, ninguém fez. Se tivesse feito, aí eu já não poderia excluir. Lembrando, gente, que esses agendamentos, eles não precisam ser feitos apenas, né, para o aluno fazer em casa. Isso também pode ser feito dentro da sala de aula. Então, é interessante que esses agendamentos também sejam feitos em sala de aula. E é aí que a gente, de repente, quer fazer um diagnóstico antes de começar um novo assunto, e eu venho aqui em atividade de diagnóstico, né, que são avaliações. Eu, por sinal, tenho até uma aqui agendada. Terceiro ano, língua portuguesa. Essa daqui é para ser feita no dia 25 e vai até o dia 2, que eu falo sobre conhecimentos linguísticos, ok? Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que as questões, elas podem ser vistas. Olha as questões que eu tenho aqui nessa atividade. Eita, eu exagerei, botei 14 questões. Mas foi só para
a título mesmo de entender que é possível escolher bastante questões, tá? Naquela outra eu escolhi 5, né? Essa daqui eu já escolhi 14. Mas vamos fazer um diagnóstico aqui para a gente entender melhor. Novo, mesmo esqueminha das provas. Lembrando que tarefas a gente não escolhe, né, as questões. A gente escolhe módulos. Então, eu venho aqui, vou filtrar, vou fazer aqui agora de matemática, grandezas e medidas, né? E vou trabalhar com o 5º ano, vamos supor. Olha a quantidade de módulos aqui, ó, de questões que eu tenho, de módulos. Tenho 7 itens. Não quero trabalhar todos esses, socorro. Já que os módulos têm, eu quero leituras de horas e relógio. Não, vamos aqui. Lucro e prejuízo, já que eu tô, né? 5º ano. Perímetro. E área de retângulos. 3 módulos. Seleciono. Agora eu vou selecionar o quê? As turmas. Então, eu falei que eu iria trabalhar com 5º ano. Avanço. Dou um título para esse aqui. Matemática 5, porque é para o 5º ano. Mas esse tema aí, quem dá é vocês. Como fica mais fácil para vocês. Né? Agendo aqui, vou deixar esse horário do jeito que está mesmo. Notificações aqui, eu posso tirar as notificações, mas o interessante é que o aluno, né, receba as notificações e eu clique em diagnóstico. Esse diagnóstico é obrigatório. Então, é uma atividade que o aluno precisa fazer. Não tem para onde correr. Quando eu coloco aqui diagnóstico obrigatório, para ele fazer qualquer outra atividade, prova e tudo mais, ele precisa fazer a questão diagnóstica. Então, eu avanço. E agora eu escolho as questões. Ó, dentro de área de retângulos, eu vou ter 2 questões. Dentro de lucro e prejuízo, mais 2. E perímetro, 2. Então, eu posso escolher ou todas elas, de repente, ou só uma. Vou entrar aqui, em áreas de retângulo. Ah, achei essa questão interessante. Beleza. Quero essa questão. Pronto. Essa daqui. Pronto. Todos esses aqui foram, ó, escolhidos. Venham aqui. Agendo, eu posso visualizar, então, as questões. Agendei. Ó, o que aparece aqui? Matemática, 5º ano, obrigatório. Vamos ver como é que isso está aparecendo lá para os nossos alunos, gente? Vou dar uma paradinha aqui. Saber como é que vocês estão. Antes da gente avançar. E aí, gente? Dá um retorno aí. Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá. Percebi que essa turma... Linéia falou que caiu aqui, sem som. Alguém mais não está me ouvindo? Já voltei, Lívia. Ah, desculpa. Mas isso foi só com Linéia ou aconteceu com você, com os demais também? Eu acho que foi a internet aqui na escola que tá horrível. Ah, que pena, Linéia. Mas espero que você não tenha perdido muito. Não, perdi tá. Não, fica tranquilo. Obrigada, querida. Gente, e aí? O que vocês estão achando? Até agora, tá tranquilo? Deu para entender como é que a gente faz esse agendamento de tarefas, de provas e agora das diagnóstico? Sim? Tranquilo? Michele disse que tá tranquilo. Eu quero ver na hora que for usar. Quero ver que vocês vão lembrar. Ó, Nilda disse isso aqui, né? Porque para a gente passar para o módulo 3, gente, é interessante, né, que vocês entendam esse módulo 1, que é o módulo mais básico, assim, a apresentação do Aprimora. É interessante que vocês façam entendam essa questão dos agendamentos, conheçam a central
melhor. Tem uns ícones ali da central que a gente não vai ver hoje ainda, por isso até que eu não fiz demonstração para vocês, porque aí está no módulo 3. Michele, estou acompanhando pelo meu, entrando em tudo. E aí, Michele, agora... Ah, não, eu quero ouvir você. Você está conseguindo acessar ao mesmo tempo aqui que eu estou fazendo a formação. Me conta como é que está se dando isso. Agora eu quero, se possível, pelo menos te ouvir. Se não der para ver, eu quero pelo menos te ouvir, porque eu acho que é um depoimento interessante até para os outros professores também. Eu estou acessando pelo meu celular. Está conseguindo me escutar? Tô conseguindo sim, Michele. Você está acessando pelo celular. Sim, Que aí é um eu outro vou... detalhe. Isso aqui a gente pode acessar tanto do computador e tablet, né? O Aprimora ele pode ser acessado como pelo celular. Muito bem. Eu estava esquecendo de passar isso para vocês e Viviane com certeza deve ter dito, mas só reforçando. Então, Michele, fala aí. Então, assim, tudo que você foi falando, eu já fui entrando ali para ver. Tem alguns alunos meus já cadastrados, já consegui mudar algumas configurações. Já comecei a brincar lá. Gostei da palavra, brincar. Parece uma brincadeira mesmo, né? Mas com uma brincadeira séria, né? Que leva o aluno a descobrir, a desenvolver seu próprio conhecimento. Não é isso, Michele? Eu acho que eles vão adorar. É algo que sempre que se torna um pouco lúdico, né? Fica naquele ali, vamos fazer, vamos ver quem acertou mais. Eu acho que eles vão levar muito para esse lado. E você acessando, quais as dificuldades aí? E olha que você está pelo celular, viu? Não, até agora não esbarrei em nenhuma. Né? No Que, começo, com a Viviane, ela já tinha tirado algumas dúvidas, que estava com alguns problemas. Agora está tudo normal. que bom. Então, percebeu que ela é bem autoexplicativa, ela vai te levando, né? Vai fazendo você... vai te indicando quais os caminhos percorrer, né? Para agendar e tudo mais, para escolher questões, módulos, séries. Ela é bem autoexplicativa. Você teve essa sensação? Sim. Aí o meu já aparece, tem como você filtrar, até pelo nível das duas turmas que eu tenho, terceiro e quinto ano. Aí você consegue estar trocando ali a turma para poder verificar tudo. Muito legal. Que bom, que bom. Alguém mais, gente, além de Michele? Alguém, além de Michele, está conseguindo ter acesso agora, nesse momento, à plataforma? Só Michele? Parece que sim, né? Então, vou ali, vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Tentando acessar, Manon, tá falando que tá tentando acessar. Quem tá com acesso, né, que já tem o login e senha, acredito que já tá conseguindo entrar, né, na plataforma. Alguém aqui não está com login e senha ainda? Então, deve todo mundo estar, né, com login e senha. Vou voltar lá, compartilhar, para a gente entender um pouquinho mais essas questões aí do Aprimora. Bom, agora, para vocês perceberem que, de fato, a gente fez esses agendamentos, eu vou lá no espaço do aluno. Lembrando que vocês, professores, né, têm esse acesso ao espaço do aluno, mas o aluno não tem acesso à central Aprimora. Eu vou fazer isso saindo daqui, porque eu preciso entrar, eu quero entrar aqui, ó, especificamente nessa turma de quinto ano. Então, deixa eu ir aqui na central, colocar meu login e senha de aluno do Aprimora mesmo. Deixa eu ver se eu entro por aqui. Minha internet também, ó. Pronto, eu vou acessar como aluno, tá? Quando eu acesso como aluno, eu vou botar, no meu caso, eu, Nilda, aqui, meu acesso com
se eu fosse aluna mesmo. Vocês aí têm esse acesso através do login e senha de vocês mesmo. Pronto. Nível da aluna, ok. Eu acho muito legal quando eu consigo fazer uma formação e ao mesmo tempo a pessoa está ali, né, também fazendo. Quando a gente tem essa oportunidade é bem interessante. Olha o que aconteceu aqui no local lá no espaço do aluno, como já tinha agendado, né, e era obrigatório, ó, veio direto para a atividade diagnóstico. Então, o aluno aqui, ó, ele precisa fazer essa atividade antes de qualquer coisa. Ele vai automaticamente para o agendamento, certo? E aí ele só sai daqui na hora que termina. Vamos fazer aqui só para gente, eu vou responder de forma aleatória só para a gente entender melhor. E vocês, de repente, né? Ó, já não fui bem aqui logo de cara na primeira. Observe a figura de um terreno em formato de quadrado, com as medidas dadas em centímetros. Qual é a área desse terreno? Aí ele tem, né? 6 de um lado, centímetros, 6 do outro, é um quadrado. 24 centímetros, 12 centímetros, 36 centímetros, 6 centímetros. Vamos lá. Vou responder aqui. Pronto, fui. Ó. E aí vai, vou responder aqui de forma aleatória, só para a gente entender melhor. Avanço. Nossa, esse aluno tá indo mal, hein? Mas, ó, já fui melhorzinho. Vou botar aqui. E aí tem mais outra. Só para entender que essa atividade diagnóstico, ó, o aluno concluiu, entendeu? Ao entrar no espaço dele, ó, ele já foi direto para a atividade. Concluiu, voltar. Pronto. E aqui, lembrando, recapitulando, verdinho, são atividades geradas pelo próprio Aprimora, se tivesse em azul, atividades agendadas pelo professor. No caso aqui, a única atividade que tinha agendada, logo de cara entra, né, que era a diagnóstico, o aluno já fez, ó, ele já fez, já veio a nota, o próprio sistema corrige, certo? Ó, tirou 5, certo? E já foi. Então, isso era que eu queria que vocês observassem. E aqui, ó, eu vou sair. Isso eu queria que vocês observassem. Eu volto aqui na central, ó. E aqui venho. Pronto. Então, a gente aqui na agenda fez, viu, elaborou atividade de diagnóstico, elaborou provas, ó, tem provas aqui agendadas, tarefas. Lembrando que a diferença entre as provas e as tarefas é o fato de que nas provas e nos diagnósticos a gente escolhe as questões, enquanto nas tarefas a gente escolhe módulos. A gente falou sobre o índice, certo? Que é onde a gente vê os conteúdos dos módulos, que pode ser realizado agendamento, mas que, na verdade, é mais interessante a gente fazer o agendamento pela própria agenda, ok? Porque aqui é onde a gente vê o conteúdo das atividades, aqui a gente faz os filtros e tudo mais, mas é mais para a gente ver o conteúdo. O que a gente ainda trabalha aqui nessa central? Eu vou falar para vocês sobre essa questão do tempo real. Tempo real, gente, é quando a gente vai realizar uma atividade
ao mesmo tempo em sala de aula com o aluno. E o professor ele pode fazer esse acompanhamento, certo? Então, eu vou fazer uma atividade e essa atividade, ao mesmo tempo que eu vou estar lá na minha carteira, na minha mesa sentado, o aluno vai estar lá na carteira dele fazendo. Óbvio que a gente fala numa condição onde o aluno está com acesso ao celular, ou a um tablet, ou a um computador. Esse acompanhamento ele é feito pelo professor, especificamente para cada aluno, né, com cada aluno naquele mesmo tempo. Por isso que se chama tempo real, tá? Aqui também, e aí a gente já vai falar melhor sobre eles no nosso próximo encontro, a gente vai ter auditoria também, que são esses aqui, né? O terceiro módulo a gente vai falar sobre essa auditoria, que nada mais é do que a gente ver o que foi feito dentro dos módulos. Não vou desenvolver muito não, porque eu sei que chega um momento que a nossa cabecinha, né, já fica bastante cheia de informação. Como eu disse para vocês, o Aprimora. As mídias, aqui nesse conteúdo, certo? Aparecem todas as mídias que são trabalhadas aqui dentro, né, de todos os módulos, tanto de português quanto de matemática. E aí a gente, tem aqui, 2.524 mídias, vídeos. Então, tudo isso, gente, muito bem elaborado pelos nossos desenvolvedores, né, de material educacional e tudo mais. Tudo isso aqui vai estar, né, dentro daqui do Aprimora. Hoje, especificamente, o que eu mais queria trabalhar com vocês era a questão dos painéis, para vocês terem uma ideia do que seria, né? O agendamento, através de diagnósticos, provas e tarefas, e o índice, né? Que é onde a gente vê esse conteúdo aqui. Queria fazer um retorno aqui, acessar como aluno, porque agora eu quero finalizar com esse conteúdo que a gente viu, né, lá no terceiro ano, que naquele eu estava no quinto ano, quando eu mostrei a atividade de diagnóstico, agora eu vou para o terceiro ano. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, gente? Tá tranquilo aí para vocês? Pronto, entrei como aluna do terceiro ano, lembrando bem. E aí eu vejo aqui, a agenda. Se está em azulzinho, tenho vários agendamentos, tá? De língua portuguesa. Vamos ver o que a gente tem de matemática. E língua portuguesa. Todos aqui, em cima da hora para fazer. Esse aqui já passou do momento. Lembra, quando tá cinza clarinho aqui, é porque já passou do momento. Isso aqui, o aluno já fez, autor de livro, vamos dar uma olhadinha aqui como é que se deu. Pronto. Vamos fazer um desses aqui só para a gente ter uma noção. Pronto. Matemática, autor de livro também, tema em diferentes textos. Vamos entrar nesse aqui, onde ainda não foi feito. O aluno vem aqui e vai fazer. Observa-se cartaz de campanha publicitária do Ministério da Saúde para saber qual é o assunto que se trata. Seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção, 10 de julho, é uma campanha de vacinação. Qual é o assunto desse cartaz? Eu vou responder assim, aleatório, tá? Então, venho aqui, avanço, acertei. Esse aqui. Lembra que lá nos professores vem a resposta, aqui a gente não tem, né? O que ele pede aqui? Respondi ali,
O que aconteceu? A atividade ele não respondeu corretamente, ele avança e vem um vídeo. Esse vídeo, né, ele reforça para o aluno o que é, ele na verdade é passado para que o aluno veja de uma outra forma, com outra compreensão aquilo que ele não entendeu. Assistiu, avança, ele vai fazer uma nova atividade, né, para ele tentar concluir aqui. Aqui eu vou responder errado novamente, até para a gente ver. Se o aluno, por algum motivo, ele não responder corretamente, você sabe que essa atividade vai travar. Chega um momento que ele vai respondendo errado, então significa que o professor ali precisa avaliar aquele aluno ali. Mas, Nilda, e se o aluno parar para responder, parar de responder as questões naquele momento? Não tem problema, ele para, certo? E ele faz em um outro momento. Então, isso não tem problema algum nesse sentido, tá? Gente, eu quero finalizar aqui, vou parar de compartilhar minha tela, querendo saber se vocês têm alguma dúvida, né? Se para vocês está tranquilo, espero que seja igual a Michele falou aí, tão tranquilo para os demais, né, nesse acesso, que quem não está com login e senha, logo, logo consiga ter esse login e senha, né, ou que teve algum problema, né, Regiane falou, foi tranquilo, ai, que bom, Regiane, porque, na verdade, eu estou aqui para fazer a formação, mas, na verdade, é mais para orientar vocês, porque é no dia a dia, é utilizando a plataforma, é utilizando a Aprimora, que vocês vão ter uma noção das necessidades de vocês, do que vocês querem trabalhar, de que forma vocês devem trabalhar esses conteúdos com os alunos de vocês, né? A gente não tem uma receita pronta. O que a gente tem aqui é uma forma de trabalhar, é uma ferramenta que vocês têm para ter um outro diálogo com seus alunos que não se limite apenas ao caneta, papel, lápis, né, quadro, enfim. Usar a tecnologia, né, de uma forma gamificada, de uma forma divertida, como Michele mesmo aí disse aqui, né, que é bem interessante para eles, tá? E essa aprendizagem é constante, não só dos alunos, como também de nós, professores aqui. A cada tempo que se passa, outras coisas vão ser colocadas, né? E a gente vai aprendendo aos pouquinhos. O que eu tinha para falar para vocês hoje em relação à Aprimora, que foi a Central Aprimora, esse foi o nosso, né? Uma parte da Central. Isso vai continuar no terceiro módulo. Caso vocês não queiram tirar essas dúvidas agora e vocês venham trazer essas dúvidas pelo fato de vocês usarem posteriormente, anotem que a gente começa o terceiro módulo fazendo, né? Retirando essas dúvidas, tirando essas dúvidas conjuntamente aí, tá bom? Tranquilo para vocês? Por mim, aqui hoje está encerrado, tá? Pelo menos temporariamente, eu ainda tenho uma turma à noite. Eu que agradeço essas 2 horas aí, né, da gente juntos, a paciência de vocês, a atenção. Espero que vocês, quando a gente voltar no módulo 3, já tenham feito mais uso da plataforma. Tá ok, gente? Uma boa tarde, fiquem à vontade para sair, porque eu sei que esse horário, né, é mais complicado, a gente quer chegar mais rápido em casa, enfim, tá? Muito obrigada.